Enquanto a gasolina estiver com o preço lá em cima, o Jornal do Meio Dia vai estar aqui defendendo o consumidor. E nós fomos às ruas de novo para falar das novidades dessa situação toda. E o motorista, claro, segue insatisfeito. Os preços da gasolina, do etanol e do diesel continuam nas alturas e a insatisfação dos consumidores também. Nós temos que fazer uma manifestação, chegar a um acordo, porque realmente está impossível. Este mês a Petrobras autorizou vários aumentos no preço da gasolina nas refinarias. Pelo menos aqui em Goiânia, o repasse desses reajustes foi imediato e quase na mesma proporção. Finalmente hoje, a Petrobras autorizou uma redução no valor da gasolina de 3,8%, a maior desde o mês de setembro. Resta saber se essa queda também vai chegar aqui nas bombas. O consumidor não acredita nisso. O governo não precisa esperar nada, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente tem uma luz no final do túnel. Meio difícil. Do jeito que tá, meio difícil. Mesmo se chegar, o combustível não vai chegar no valor que a gente merece, né? Tipo assim, R$3,80, R$4, por exemplo. Estaria no preço até então da cara ainda, né? Não chega não. Sem cogitação, não tem jeito de vir aqui não, viu? Aqui só aumenta. Só aumenta. Por enquanto, Goiânia continua com os combustíveis mais caros do país, com gasolina aditivada a até R$6 o litro. Mas por que só em Goiânia isso acontece? Por que no interior do estado os preços são menores? Existe a prática de cartel na capital goiana, a chamada máfia dos combustíveis? As autoridades ainda não comprovaram isso e, diante da escalada de aumentos, abriram várias frentes de investigação. A Delegacia de Defesa do Consumidor instaurou o inquérito e o PROCON entrou com 3 ações na Justiça contra 160 postos da capital, pedindo a redução de preços. E ontem o órgão, em parceria com a Secretaria da Fazenda, começou mais uma fiscalização nos postos que entre junho e novembro aumentaram a margem de lucro do etanol em 120%. A população também tem reagido contra a carestia dos combustíveis e realizado vários protestos. O maior deles aconteceu esta semana quando várias distribuidoras de Senador Canedo e de Goiânia foram bloqueadas. A manifestação durou quase 3 dias e provocou desabastecimento em postos de Goiânia e do interior. Mas o objetivo do protesto não surtiu o efeito desejado. Os preços não caíram. Agora, uma outra frente de investigação deve ser iniciada na próxima terça-feira. A Assembleia Legislativa vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os aumentos absurdos dos combustíveis em Goiás e se os donos de postos estão cometendo crimes contra as relações de consumo. É mais uma tentativa que a população espera que dê algum resultado prático para combater essa ciranda de preços altos. Espero que sim, vamos juntar todo mundo aí, né? Porque é a única chance que nós temos. A CPI, claro, realmente ajuda muito, entendeu? Eu acredito que sim. Tomara que aconteça. Que nós estamos precisando de moralização nesse país. Continuamos com o repórter Almir Costa. Ele traz outras informações sobre essa crise dos combustíveis em Goiás. Almir, é com você. Olá, o Ministério Público também está ingressando com uma ação na Justiça para tentar reverter essa situação dos preços dos combustíveis aqui em Goiânia e no estado de Goiás. Eu converso agora com a promotora Ariane Gonçalves, que é do Centro de Defesa do Consumidor do Ministério Público. O que o Ministério Público está pedindo para a Justiça nessa ação, promotora? Certo. O Ministério Público pede que os postos se abstenham de praticar preços abusivos e que eles se abstenham de elevar os preços sem justa causa, porque o que foi constatado por perícia do Ministério Público é que houve a elevação sem justa causa e, evidentemente, estão sendo praticados preços abusivos. E, além disso, é pedido que os postos retomem a margem de lucro bruto que era praticada em junho de 2017. Isso significa, na prática, redução de preços, então? Na prática, significa redução de preços. De que forma? Em que patamares? Em junho de 2017, era praticado o preço aproximadamente 3,70. No entanto, o preço na distribuidora aumentou. Então, provavelmente será um preço um pouco acima disso, porque também os postos não podem vender um produto abaixo do preço que eles compraram.
Quais são as provas dessa ação que podem convencer a Justiça a conceder essa liminar, essa tutela? Veja bem, os dados extraídos pelo Ministério Público foram do site da própria ANP, que faz pesquisas semanais. Ela coleta dados de postos em várias capitais e, coletando esses dados em Goiânia e em diversos outros estados, constatou-se que em Goiânia tem o segundo maior preço de gasolina. E, além do mais, em novembro, enquanto em Goiânia teve aumento, no resto do país teve diminuição. Então, o que eu posso concluir? Que existe um aumento sem justa causa, que existe um preço abusivo, que não tem por que ter esse preço. O Ministério Público acredita que essa decisão deva sair rápido, deva sair já nesse final de semana, por exemplo? O pedido é de natureza cautelar. Então, todo pedido, esse tipo de pedido, tutela provisória cautelar, ela é urgente. Ela tramita em caráter de urgência e pode ser deferida a qualquer momento. E, promotora, muito obrigado pela participação da senhora no Jornal do Meio-Dia. Só para se ter uma ideia dos números que o Ministério Público passou agora há pouco aqui para a imprensa, a margem de lucro bruto da gasolina no país é de 0,42%. Aqui em Goiânia chega a 0,64%. Do etanol, 0,36 centavos nacionalmente. Aqui em Goiânia, 0,58 centavos. Realmente tem alguma coisa errada aí que precisa ser apurada e o que se espera é que a Justiça conceda essa liminar para que os preços caiam na capital. Voltamos ao estúdio. Tomé, essa liminar que você diz é em relação ao Ministério Público. Agora saiu uma outra decisão liminar, que foi um pedido do PROCON, através da Procuradoria-Geral do Estado. Acabou de sair o seguinte: a Justiça determina que os réus retomem a margem de lucro bruto média praticada em julho deste ano, ou seja, vão ter que deixar de ganhar de forma exorbitante e reduzir. E tem multa para quem não cumprir. A multa é pesada, R$20 mil por dia, para cada posto que não cumprir. A decisão é do juiz Reinaldo Alves Ferreira, da primeira vara da Fazenda Pública Estadual, que deferiu a liminar na ação civil pública que foi pedido do PROCON do Estado de Goiás. O pedido do PROCON, gente, foi feito na sexta-feira da semana passada. Portanto, essa decisão sai uma semana depois. Eu quero até comentar isso aqui, pegando um outro gancho com o deputado Santana Gomes, que está aqui com a gente, vai falar de uma CPI. Deputado, boa tarde, senhor. Boa tarde. Engraçado, né? A decisão a favor do consumidor demorou uma semana, né? Agora, para retirar os caminhões que estavam lá bloqueando, demorou quanto tempo? Não foi nem 12 horas, né? Porque acho que em 24 horas, hein? Muito grande, né? Você vê que esse grupo é um grupo totalmente organizado, né? Contra o cidadão, geralmente eles se organizam, faz cartel e quem perde sempre é o consumidor. Agora, esse consumidor fica até um tanto quanto inseguro, lembrando que é uma liminar e esses postos ainda podem recorrer. Mas o que eu percebi também é que todo esse movimento foi através do cidadão comum. Em dia 20 de setembro, quando houve aquele furacão nos Estados Unidos, vocês perceberam também que houve um aumento exorbitante da gasolina, aqui mais de 50 centavos. Naquela época, nós já entramos com um requerimento convocando o presidente do Sindiposto à Assembleia para fazer a explicação. E na época já falando, se não comparecer, nós vamos fazer a CPI. Ele foi? Não foi por isso, 2 meses. E outra coisa também interessante, naquela época também, nós pedimos todas as planilhas das distribuidoras. E as distribuidoras mandaram as planilhas. Pois é, agora quando abaixa lá, o petróleo abaixa, não abaixa aqui também não. Agora, essa CPI, o senhor está propondo a CPI, já tem assinatura? Já tem 24 assinaturas. Vai instalar quando? Terça-feira nós já vamos ler. Eu quero essa CPI, a proposta da CPI, da minha concepção, ela tem que limpar as áreas políticas, porque eu vejo ela tem que ser uma CPI no máximo 30 dias, porque não tem sentido. Nós vamos convidar o Ministério Público, que esse sim, a Polícia Federal, vamos convidar a Justiça e o PROCON. Mas o que o senhor quer com essa CPI? Nós queremos que esses cartel, eles se exponham para a sociedade e que nós, cidadão do bem, cidadão que paga os impostos em dia, não seja usurpado por esse grupo, que eu acho que é um grupo organizado. Tá, vai investigar o cartel, mas também o preço abusivo? Justamente, para diminuir esse preço abusivo, porque não pode, isso na nossa concepção, isso é um crime, né? Já é como um crime, então é para diminuir, nós vamos buscar diminuir o valor da gasolina. O senhor sabe que a responsabilidade é muito grande, porque o consumidor tem uma expectativa enorme quanto a essa CPI, né? A gente espera realmente que surta resultado direto ali na bomba. Santana Gomes, deputado do PSL, que propõe essa CPI, iremos acompanhar o seu trabalho. Uma boa tarde. Eu quero agradecer e dizer que essa CPI também só surgiu com o apoio da sociedade, porque nós pedimos a CPI dia 20 de setembro, tem 2 meses que a gente estava trabalhando. E esse momento é o momento que a sociedade se organizou e fez esse movimento. Tá certo.
Parabéns pela atitude, a gente vai acompanhar, torcendo que dê um bom resultado.